Queria convidar você para ficar até o final dessa mensagem. Dê uma olhada nessa foto. Bom, vocês viram essa foto? Essa foto foi no dia 20 de setembro de 2013, há 7 anos atrás. Eu estava saindo para um casamento, o casamento da prima da minha esposa. Um dia de festa, um dia de alegria. E no outro dia ia ser um dia maravilhoso, depois de 24 horas. Eu tinha programado há 1 ano já uma viagem com a minha esposa, uma viagem internacional que ia durar muito tempo. A gente estava super feliz, super empolgado. E chegou depois do casamento, foi maravilhoso. No dia 21 a gente acordou, já tudo programado para a gente viajar, para nós viajarmos. E o meu filho, meus 2 filhos na verdade, saíram para andar de skate com os amigos, foram para a Praça Roosevelt, no centro da cidade de São Paulo, e ele foi fazer uma manobra pulando, saltando uma escada de skate. E ele sofreu realmente uma queda, quebrou o fêmur e foi parar na Santa Casa de São Paulo. E o meu filho me ligou, eu fui correndo para lá e tudo já não fazia mais sentido. Eu esqueci, apagou da minha cabeça a viagem, nem tinha até esquecido, vamos dizer assim, porque a prioridade mudou, né? Toda a atenção, todo o meu pensamento foi voltado para ele naquele momento. E ali naquela Santa Casa, uma instalação ruim, onde tinha até presidiários passando no meio do hospital, pessoas baleadas. Foi um momento bem ruim, bem aflito, né? E eu me lembro que ele ia ter que operar na segunda-feira, isso foi num sábado. Mas na segunda-feira, quando ele tinha a cirurgia programada, que o médico falou para não tirar ele de lá, apareceu uma menina que tinha sofrido um acidente, então ela tinha prioridade. Então só na sexta-feira ele ia estar podendo fazer a cirurgia. Aquilo ali para mim foi um baque, sabe? Eu fiquei aflito. E dá uma olhada na foto que eu me lembro até hoje, na varanda do hospital. Eu tirei essa foto, eu estava aflito, chorando. E eu até compartilhei essa foto nas redes sociais. Dê uma olhada. Vocês viram? Eu estava assim, aflito, oprimido. Eu me sentia incapaz, sabe? Eu não podia fazer nada. A única coisa que eu pedia é: me coloca no lugar dele, Deus. Mas eu sabia que isso não era capaz. Mas tudo que eu queria era que aquela dor dele fosse aliviada, porque ele estava sofrendo, né, dentro, acamado, e ele teria que ficar por toda semana ali ainda no hospital aguardando. E aquilo assim apertou meu coração de um jeito. E tudo que eu queria era, de verdade, estar no lugar dele. Que eu tivesse passado, transferido isso para ele. Por que, Marcos, eu estou contando, né? Por que, Marcos, você está contando essa história? Eu estou contando essa história porque eu queria falar sobre o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é loucura. Ele é loucura. Ele é totalmente ao contrário da gente. Como que a gente pode entender, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Imagina o amor que Deus tem para conosco, para com você e para comigo. É um amor imenso, um amor grande, e eu não consigo entender como as pessoas não conseguem se debruçar e aceitar esse amor tão grande de Deus. E essa história veio na minha cabeça e eu não poderia ficar quieto, porque eu tenho certeza que a maioria
dos pais se colocariam no lugar, se entregariam a tua pele no lugar do seu filho. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que ele deu o seu filho para que todos não venham a perecer, mas que todos que sejam salvos através do Filho Jesus, através do seu Filho Jesus. Você imagina eu tendo que entregar o meu filho, você que está aí assistindo, tem que entregar o teu filho a favor de toda a humanidade. Eu não seria capaz, ao contrário, eu que me colocaria no lugar da morte do meu filho. Eu me coloquei no lugar daquela dor que ele estava sentindo naquele hospital. A prova é tão grande que a história não acabou por aí. Eu acabei tirando ele do hospital. Eu acabei pegando toda a reserva que eu tinha, sabe? E eu fiz uma cirurgia de forma particular para poder tirar ele dessa dor, tirar o meu filho da dor, porque aquela dor estava matando, estava me corroendo por dentro. Eu não conseguia ter força para poder suprir aquilo. Eu implorava para Deus me aliviar, para Ele me dar uma saída, para aliviar aquela dor que ele estava sentindo. E o que Deus fez? Deus faz o ao contrário. Olha, você que está assistindo, vocês têm que pelo menos entender esse grande amor que Deus tem. Eu sei que é difícil. Como que a gente pode imaginar a gente entregar um filho para morrer por toda a humanidade? Foi isso que Deus fez. O amor de Deus chega a nos constranger, como eu falei numa mensagem, né? O amor de Jesus nos constrange. E Deus não queria em nenhum momento, ele estava com dificuldade de se entregar, ele estava falando, Pai, passa de mim esse cálice, mas que faça a tua vontade, não a minha. Ele estava frágil, ele estava aflito também. Mas mesmo assim, ele foi até o final. Ele se entregou. E melhor do que isso, né? A grande certeza que a gente tem é que Jesus não ficou morto numa cruz. Ele foi o único que ressuscitou ao terceiro dia, para provar que ele venceu a morte, para provar para mim e para você que ele venceu a morte e que nós também iremos vencer se nós acreditarmos nele. Se nós debruçarmos nesse amor. Foi por isso que Deus amou e ama a gente. É por isso que nós estamos ainda vivos aqui, nós temos a chance de realmente acreditar nesse amor verdadeiro. Um amor que é incapaz de a gente poder entender. Por isso que ele fala que Deus amou a gente de tal maneira. Olha, foi difícil. Essa história foi superada. Depois ele ficou bom, ele operou, teve uma outra cirurgia. E dá uma olhada na foto como que foi depois de anos, depois que ele realmente passou pela cirurgia, depois que ele se superou disso. Eu sou grato a Deus. Não só pela recuperação dele, pela misericórdia que ele tem comigo, mas pela superação que ele teve e nenhum trauma ficou. Mas eu vou contar isso e vou dividir isso numa outra mensagem com vocês. Reflita. Reflita que Deus amou o mundo de tal maneira
Ele amou o mundo, eu e você, de tal forma que deu o seu Filho a nosso favor, para que nós sejamos salvos. E aí? O que eu e você temos feito com esse amor tão grande que Deus tem para conosco? Reflita. E lembra que nós somos abençoados por Ele.